Amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor. Gostaria que você ficasse de pé, abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 7. Vamos ler o versículo 1. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 1. O tema escolhido para a nossa meditação é o tesouro que mata a família. O tesouro que mata a família. Nós estamos no mês da família. Semana passada nós tivemos uma mensagem para as mamães, que foi uma bênção. E hoje eu quero chamar a atenção falando sobre um pai, né? No dia dos pais eu vou fazer uma mensagem falando de 3 pais, assim como eu falei de 3 mães. Mas hoje eu quero falar especificamente de um pai. Então, o livro de Josué, capítulo 7, versículo 1, todos acharam, digo amém. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Queremos, Deus, que agora venha sobre nós o Teu Espírito Santo e assim nos faça compreender e entender aquilo que deseja nos ensinar nesta manhã através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Acã foi um homem israelita da tribo de Judá que viveu no tempo de Josué. A história de Acã ficou conhecida na Bíblia especialmente por conta da sua desobediência a uma ordem de Deus. O pecado de Acã trouxe terríveis consequências, não só para ele e sua família, mas também para toda a nação de Israel. A Bíblia ela não nos relata muita coisa sobre a vida de Acã. Na verdade, nós temos no capítulo 7, tudo que nós podemos saber da vida de Acã. Ou seja, que ele pecou, que ele era um homem pertencente à tribo de Judá e que ele sofreu as consequências pelo seu pecado. E eu quero falar de Acã, por quê? Porque Acã era um pai. Um pai, um chefe, um líder de família. Nós estamos vivendo um tempo em que, ou melhor, o mês da família, né? E eu quero aproveitar esse tempo para compartilhar com você essa situação que Acã viveu. Acã sai de uma posição privilegiada, pois ele era um israelita, pertencente à tribo de Judá, que mais tarde vai gerar o nosso Jesus Salvador. Mas ele perde tudo isso por uma escolha que ele fez. Que escolha foi essa? Desobedecer à vontade de Deus. Irmãos, o pecado entrou no mundo pela desobediência a Deus. O pecado original é o pecado da desobediência. E o que conduziu a humanidade a pecar, o que fez com que Eva pecasse? A cobiça. Cobiçou, pecou. Tempo passou. A primeira família lá no Jardim do Éden foram expulsas do Éden por conta da cobiça. Cobiçou a fruta, comeu da fruta, desobedeceu a Deus e teve consequência. Primeira família. A segunda agora, nós vamos falar dessa família de Acã. Agora o povo de Israel
estava debaixo novamente da mão de Deus, debaixo da direção de Deus. Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. E ali está, mais uma vez, a família de Acã, quebrando, mais uma vez, uma aliança feita com Deus, por conta da cobiça. Se você prestar atenção, você vai ver que a história está se repetindo. Deus tinha uma aliança lá no Éden com o homem. A cobiça os fizeram pecar. Anos depois, Deus usa Moisés para restaurar essa aliança com o povo de Israel. Assume a liderança. Promete, concede a esse povo uma grande vitória. E mais uma vez Deus dá uma ordem a esse povo. Olha, eu vou entregar essa cidade na mão de vocês, mas não pegue nada a não ser aquilo que eu determinei para o tesouro do meu reino. Mas Acã, esse homem, esse chefe de família, esse pai, ele não consegue obedecer. Ele olha para aquelas coisas e ele cobiça. E ele toma daquilo que não era para ele tomar e esconde. Pastor, mas o que isso pode se aplicar para nós hoje, nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo? Irmãos, a Bíblia diz que Acã, de forma secreta, tomou as coisas que eram condenadas por Deus. Essas coisas condenadas faziam parte de um despojo da batalha de Jericó. Acã cobiçou aquilo. Deus havia exortado Israel a não se apropriar de nada que havia em Jericó, a não ser daquilo que ele havia falado, separado para que fosse para o tesouro dele. O resto deveria ficar lá. Então o pecado de Acã se ampliou, porque ele não só se apropria de algo que é maldito, como ele também rouba o tesouro de Deus. Ele rouba de Deus. A coisa começa a se complicar cada vez mais. Como isso pode nos afetar hoje? Como nós podemos aplicar isso hoje na nossa vida? Você, pai, você, líder, fique atento ao que Deus está falando com você. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você, assim como Acã, você faz parte. Você sabe, Israel naquela época, ela estava vivendo um contexto de ser o povo do Deus vivo. Os outros povos, eles escutavam as histórias, os feitos de Deus através do povo de Israel. Então, o povo de Israel representava Deus na terra. Preste atenção o que eu estou querendo dizer para você hoje. Quem é que representa o povo de Deus na terra hoje? Somos nós, a igreja de Cristo. Veja a responsabilidade que eu e você temos perante o mundo que está aí fora. Quando Acã pecou, ele não pecou somente contra Deus. Ele não pecou somente contra Josué. Ele não pecou somente contra a sua família. Ele pecou contra todos.
O pecado de Acã trouxe consequências terríveis. Tudo que havia em Jericó, Deus tinha mandado destruir, exceto a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, que deveriam ser recolhidos ao tesouro de Deus, ao templo, destinado, ao templo. As demais coisas deveriam ficar lá e ser destruídas. E Deus fala que quem pegasse alguma coisa daquilo seria maldito, porque amaldiçoado estava todas aquelas coisas. Isso está lá em Josué capítulo 6, versículo 18. E Acã fez exatamente isso. Ele foi lá, cobiçou o tesouro de Jericó, tomou parte para si, escondeu, enterrou no meio da sua tenda, fez algo escondido, porque o pecado é assim, é feito às escuras, é feito de forma escondida. Mas as consequências, elas começam a acontecer. Deus acabara de dar uma vitória muito grande ao povo de Israel. Jericó, uma cidade muito forte, com muros altos, havia caído. Deus havia entregue na mão do povo de Israel. E agora Israel caminhava para uma nova batalha, para a tomada da cidade de Ai. Só que ninguém sabia que a aliança que havia com Deus estava quebrada. Josué, antes da batalha, ele não procurou Deus, porque ele estava confiante que estava tudo em paz, tudo certo. Josué não perguntou a Deus: Senhor, eu vou vencer essa batalha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, por que ele não fez isso? Porque ele falou: poxa, Deus já me deu Jericó, olha que vitória maravilhosa, então Deus está conosco, não tem nada de errado, o povo está em obediência. Josué manda os espias vão lá na cidade de Ai e falam assim: olha, aquele povo não tem resistência, não precisa nem descer todo mundo para ir lá, será uma batalha fácil de vencer. Tudo que Josué não sabia era que a aliança que Israel tinha com Deus estava quebrada por Acã. E então o que acontece? Josué manda um grupo de homens, e aí a batalha, que era uma batalha fácil, se tornou uma vergonha. Aqueles homens foram derrotados, alguns deles foram mortos, e aqueles homens de Ai, aqueles poucos homens que a cidade de Ai tinha, colocou todo o exército de Israel para correr. Uma humilhação, uma derrota, um golpe duro para Israel. E eles não conseguiam entender como aquilo tinha acontecido. Afinal de contas, eles tinham conquistado Jericó, uma cidade muito mais forte do que Ai, com muito mais resistência, e Deus havia entregue na mão deles. E a resposta para tudo isso estava onde? No pecado de Acã. O que isso significa? Que há consequência. Toda vez que alguém quebra a aliança com Deus.
Josué, depois de ver isso, aí Josué foi consultar a Deus. Aí Josué foi saber de Deus o que estava acontecendo. Queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Acã, esse homem, esse pai, ele não era diferente de mim e de você, não. Um homem do povo, um guerreiro, trabalhador, que simplesmente não resistiu à cobiça do seu coração. Que simplesmente não resistiu às delícias daquele tempo. Nós, muitas das vezes, estamos aqui na casa do Senhor. Que maravilha, glória a Deus, aleluia. É bom louvarmos a Deus, é bom estarmos na presença de Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já viveu grandes coisas na presença do Senhor. Grandes vitórias o Senhor tem nos dado. Mas muitas das vezes, assim como Acã, nós nos esquecemos da aliança que nós temos com Deus. E deixamos que a nossa ganância seja maior do que a nossa fé. Nós estamos no mês da família. O pecado de Acã trouxe consequências terríveis para a sua família. Como assim? Acã e toda a sua família pecaram. Mas o pecado não era só de Acã? Não. O pecado ele começou com Acã e se ampliou dentro da sua família. Como? Acã escondeu aquilo dentro da sua tenda, ou seja, dentro da sua casa. Todos os seus familiares passaram a participar daquele pecado. Se não fosse isso, eles não seriam mortos. Porque na lei judaica, dada por Deus, os filhos não poderiam ser mortos pelo pecado do pai. E nem os pais pelo pecado dos filhos. Então, se Acã tivesse somente ele entrado naquela casa, escondido aquilo, enterrado aquilo de forma sozinho, e somente ele fosse responsável por aquilo ali, só ele seria punido. Mas isso não aconteceu. Nós vamos ver que Acã e tudo que ele tinha foi destruído, foi punido. Isso significa que Acã não só cometeu o pecado, mas ele trouxe o pecado para dentro da sua casa. E como nós podemos trazer isso para o dia de hoje? Muitas das vezes, irmãos, nós, os líderes, os homens das nossas casas, trazemos para a nossa família o perigo do pecado. Trazemos para dentro de casa aquilo que Deus não deseja que nós venhamos a trazer. Acã trouxe algo precioso, um tesouro, o tema da nossa mensagem, o tesouro que mata a família. O que ele trouxe era ruim? Não. Ele trouxe uma capa babilônica, ele trouxe ouro, ele trouxe prata, era um tesouro. E um tesouro, o que se faz? Quando você tem um tesouro, se guarda, se esconde, não é isso? Não é assim que a gente faz? Num tempo antigo, o pessoal cavava um buraco, enterrava, fazia um mapa, né? O mapa do tesouro está guardado. Hoje, as pessoas colocam no banco ou num cofre secreto dentro da sua casa. Mas aquele tesouro em si trouxe consequências terríveis para a família de Acã. Como assim, pastor? Ora, todos que estavam ali foram contaminados por aquilo. Todos tinham consciência daquela situação.
E hoje, muitos homens estão contaminando a sua casa, trazendo coisas que vão desviar a sua família da presença de Deus. Fazemos isso, irmãos, diariamente. Quando eu digo fazemos, eu estou me incluindo. Há um tempo atrás, eu ouvi uma mensagem, eu não me lembro se eu ouvi, né? De um pastor que, na época da Agrobeleza, quem lembra da Agrobeleza aqui? Que já saiu do ar, já tem um tempinho. Esse pastor chegou um dia e, num culto, ele combinou lá com o pessoal da projeção, e antes de começar a mensagem, ele botou a Agrobeleza dançando. Pá, 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 pá. Aí, a igreja se escandalizou com aquilo. Como pode? A igreja ficou revoltada, ficou irritada com aquela situação. Tirou o vídeo e ele perguntou: vocês estão chateados? 95% da igreja levantou a mão dizendo que estava chateado. Por que ele havia feito isso? Ele falou: vocês estão indignados por quê? Eu só trouxe aqui uma extensão do que vocês têm colocado dentro da casa de vocês. Ou a casa de vocês não é a casa de Deus também? Quer dizer que aqui não pode, mas dentro da sua casa pode todos os dias, a todo momento. Está entendendo, igreja? Nós, às vezes, agimos dessa forma. Talvez você lendo a história de Acã, você vai falar assim: mas como esse homem fez isso? Você talvez já esteja com a pedra na mão, juntamente para apedrejar a vida de Acã. Mas tudo o que Acã queria era ter um tesouro. Era fazer com que a sua família tivesse algo melhor. Mas só que ele estava esquecendo uma ordenança de Deus. Tudo que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos a cuidar da nossa família, que nós possamos proteger a nossa família. Mas muitas das vezes, diante da nossa cobiça, diante da nossa ambição, nós acabamos trazendo punição. Para a nossa família. Ao invés de proteger, a nossa desobediência traz castigo. Como assim, pastor? Ora, o que Deus fala para nós fazermos com os nossos filhos? Protegê-los, cuidar, ensinar, instruí-los na palavra de Deus. Mas hoje, o que o mundo tem feito, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo em que nós somos obrigados a trabalhar cada vez mais, com a ideia de termos alguma coisa. E, com isso, deixamos de fazer aquilo que Deus tem determinado para fazer, ensinar os nossos filhos. Sem nós percebermos, nós estamos tirando dos nossos filhos o tempo que deveríamos dedicar a eles. Irmãos, Acã era um guerreiro, trabalhador, um cara que cuidava da sua família. A sua ambição, a sua cobiça,
trouxe desordem para a família. E muitos de nós poderíamos agora, vamos tacar pedra nele, ele mereceu. E nós? Você que passa o tempo todo trabalhando, com a desculpa de que você quer oferecer o melhor para a sua família. Não dá atenção para os teus filhos, não dá atenção para a sua esposa. Não tem tempo, porque você precisa trabalhar. Precisa pagar a prestação do carro, da casa, da geladeira, do fogão. E não tem tempo para dedicar à sua família. E você, mãe? Não, eu preciso trabalhar fora, porque eu preciso de uma geladeira nova, eu preciso de um celular novo, eu preciso de um fogão novo, eu preciso de um sofá novo, eu preciso disso e daquilo outro. E se eu não juntar o meu salário com o do meu marido, nós não vamos ter. É isso que eu estou tentando compartilhar com você nessa manhã. Você sabe que tem muitas pessoas que não trazem o dízimo na casa do Senhor? Porque dizem que não podem. Eu não posso, porque eu estou juntando dinheiro para comprar isso ou aquilo outro. Deus havia dado uma ordem. Tem muitas pessoas que hoje estão fazendo coisas e estão sofrendo e não sabem por quê. Até aquele momento em que Acã foi descoberto, ele não sabia que a batalha que Israel havia perdido era por sua culpa. Ele não sabia que as suas escolhas teriam consequências tão grandes. Irmãos, nós fomos chamados para ser o povo representante de Deus nessa terra. E todas as nossas ações têm consequências. Acã achou que não. Eu e você também poderia achar que não. Que as nossas atitudes jamais vão, não, mas eu vou responder por mim. O pecado de Acã e a punição foi algo que me chamou a atenção. Porque, por exemplo, a punição para roubo na lei mosaica não era morte. Se você pegar lá no livro de Êxodo, no capítulo 22, você vai ver que quando alguém, Deus instituindo as leis para que o povo pudesse viver em sociedade, você vai ver que a pessoa deveria restituir em dobro aquilo que ela roubou. Então, segundo a lei mosaica, Acã não era para ser morto. No entanto, o pecado de Acã foi diferente. Por quê? Porque Acã violou uma aliança dele com Deus. Ele se apropriou das coisas que estavam consagradas ao Senhor. Quando a gente se apropria de algo que é de Deus, as consequências são maiores. Eu estou falando para você que está aqui. Nós temos vivido algumas situações em que as pessoas hoje estão muito dispersas, desatentas. Por quê? Nós temos ouvido mensagens o tempo todo: Deus é amor, Deus não vai fazer isso não. Olha, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E, irmãos, eu vou falar para você aqui algo que é muito complicado para mim como pastor. Quando eu chego aqui na igreja e procuro por algo, e eu descubro que aquilo já não está mais aqui na igreja, porque alguém levou. Sem consentimento, sem permissão.
Será que essa pessoa tem consciência de que tudo que está aqui pertence ao Senhor? De um alfinete a uma coisa maior. Tudo que está aqui pertence ao Senhor. Faz parte do tesouro de Deus nesse lugar. E a morte é uma sentença. No nosso caso, não morte física, mas morte espiritual. A pessoa perde o prazer de estar na casa de Deus. Perde a alegria de louvar a Deus. Acã violou uma aliança dele com Deus, se apropriando das coisas que eram de Deus, consagradas ao Senhor, colocando dentro da sua bagagem. Muitas pessoas têm feito isso também. Queridos, nós, preste atenção, para não ficar confuso na sua cabeça, o que eu estou tentando passar para você nessa manhã. Todos nós temos a cobiça na nossa natureza. Todos. Só que essa cobiça, ela não pode ser maior do que a nossa fé e a nossa obediência a Deus. Querer crescer, querer prosperar, querer vencer as dificuldades, sonhar com coisas maiores para a sua vida, não é pecado. Faz parte da nossa natureza. É a ambição natural que nós temos. Mas quando nós fazemos isso, quebrando a nossa aliança com Deus, isso traz consequências. E quando é feito isso pelo pai, um líder de uma família, isso traz consequências ainda maiores. Então, o que eu quero dizer para você, nessa manhã, pai que está aqui presente, é que tenha cuidado com o que você vai levar para dentro da sua casa, porque isso pode destruir a você e a sua família. Acã cobiçou, pecou e levou para dentro da sua casa algo que ele não poderia levar. Muitos pais, muitos homens hoje também têm feito a mesma coisa, levando para dentro de casa aquilo que não deveriam levar, permitindo dentro da sua casa coisas que não deveriam permitir, e por conta disso estão sofrendo as consequências e até nem perceberam isso ainda. Então a palavra que eu quero deixar no coração de vocês nesta manhã é essa: cuidado com o que você vai levar para dentro da sua casa, para junto da sua família. Cuidado. O que você está colocando dentro da sua casa? Estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo diferente, onde as famílias podem estar mais tempo juntas. O que você tem ensinado? O que você tem feito? O que você tem acrescentado dentro da sua casa, junto à sua família? Pense nisso. Se você tem sido obediente a Deus, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Se você desobedeceu, se você quebrou a sua aliança com Deus, ainda é tempo de pedir perdão. Ainda é tempo de você
tomar uma postura diferente. Nós estamos vivendo, irmãos, debaixo de um tempo que é o tempo aceitável de Deus, diferente do tempo de Acã. Acã estava vivendo o tempo do juízo de Deus. Esse tempo vai chegar para cada um de nós. O tempo do juízo vai chegar. Mas por enquanto nós estamos vivendo o tempo chamado o tempo aceitável de Deus, o ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo pela graça, ou seja, pela vida de Jesus, que nos salvou e nos libertou e nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Acã, de forma diferente, ele vivia o juízo. O povo de Israel estava entrando na terra prometida e aquele povo trazia o juízo de Deus para aquelas nações. Esse é o contexto. O povo de Israel estava entrando na terra prometida, a terra que manava leite e mel, e estava trazendo o juízo sobre aquelas nações. Acã quebrou uma aliança com Deus e foi castigado por isso. Porque era o tempo de juízo, ele não poderia ser perdoado, ele não poderia alcançar perdão por ter quebrado a aliança com Deus. E condenado foi à morte. O povo de Israel tinha que dar exemplo, pois eles representavam o juízo de Deus para todas aquelas outras nações. Mas nós, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, não. Nós estamos vivendo o tempo aceitável de Deus. O que é isso? É um tempo em que você pode se arrepender. É um tempo em que Deus está disposto a perdoar pecados e te dar a oportunidade de começar de novo. Ou seja, se você entendeu que você está indo num caminho que está fora da vontade de Deus, Deus nessa manhã está te dando a oportunidade de você dizer assim: Senhor, me perdoa. Restaura o meu altar e me ajuda a te obedecer. Não deixe que os meus olhos cobiçem aquilo que não é bom para mim. A cobiça tem levado o homem para longe de Deus. Foi assim no jardim do Éden, foi assim na família de Acã. A aliança tem sido quebrada, mas Deus, Ele está dando uma nova oportunidade para todos nós. Que oportunidade é essa, pastor? De você e eu nos arrependermos e começarmos de novo. Porque nós estamos vivendo não o tempo do juízo ainda. Nós estamos vivendo o tempo da graça, do perdão. Deus hoje está lançando a oportunidade para todos nós nos arrependermos. Essa manhã é uma manhã especial. Uma manhã em que Deus está chamando a atenção minha, sua e de todos que vão assistir o vídeo depois para algo na sua vida. Se você esteve longe, se você deixou que as coisas desse mundo, a cobiça desse mundo convencesse você a pecar contra a vontade de Deus, Deus está dizendo assim: olha, é tempo de você se arrepender e voltar. Irmãos, não é difícil você entender isso. Nós somos metralhados todos os dias pela mídia a termos, a comprarmos, a possuirmos. Há pouco eu conversava com, acho que foi ontem, estava conversando dentro de casa, foi ontem, não me lembro, com a minha irmã, e eu estava brincando com ela sobre a questão do celular dela, que ela, falei assim, esse celular é xing-ling, e não sei o quê.
né? E Camila estava presente. Foi ontem, filha? Foi ontem? Isso foi ontem. Foi ontem, né? E ela falou assim, tá bom, então eu vou comprar um iPhone 11. Porque aí, ninguém vai falar que do meu celular é xing-ling. Aí Camila foi e falou para ela, que isso, tia? Você não vai comprar, para que você vai comprar? Para ostentar isso? É ostentação? Isso é o quê? Você falou o quê? Eu até esqueci. Isso é futilidade. Irmãos, eu não estou dizendo que você ter um celular de última geração é algo... Se você pode ter, tenha. Mas você ter apenas para mostrar para as pessoas que você tem... Está entendendo? É isso que a mídia faz. É o chamado status, né? Eu preciso manter o status. Querido, Deus tem nos chamado para sermos servos uns dos outros. Cuidar da nossa família é algo essencial. Ensinar os nossos filhos a ser dignos, honestos e obedientes a Deus é primordial para que a nossa família seja uma família bem-sucedida. Então, antes de você ensinar seu filho ou sua filha a guardar tesouros escondidos, ensine a eles a serem servos de Deus, obedientes à palavra do Senhor. Ensine a eles a temer a Deus. Ensine a eles com a sua vida. Seja um servo de Deus. Dê exemplo. Mostre a eles o caminho que é Jesus. E a sua família vai vencer todos os obstáculos que existem nesse mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Queremos, Senhor, Te agradecer por esse tempo que aqui estivemos aprendendo através da Tua palavra sobre a vida de Acã, que teve um capítulo escrito, Senhor, na história, deixando para nós o exemplo daquilo que nós não devemos fazer diante de Ti. E eu peço, Senhor, que aquilo que me faltou em palavras, em sabedoria para transmitir ao coração dos Teus filhos nesta manhã, aquilo que Tu tem colocado no meu coração e na minha mente, que o Senhor complete através do Teu Espírito Santo, dando a eles, a cada um de nós, o discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor desejou falar para nós nesta manhã. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu oro a Ti por cada homem que está aqui presente, líder dos seus lares, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor nos proteja, Senhor, de toda seta maligna, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, pela vida dos homens que estão em casa, que agora, Senhor, estão nos seus afazeres, mas que sejam alcançados por Ti, Senhor. E que Tua mão protetora, Senhor, os abençoe, os guarde. Dê a eles a sabedoria para conduzir a sua casa debaixo de obediência a Ti. E que nenhuma maldição os alcance. Pai, é o que eu Te peço e já Te agradeço. E faço isso em nome de Jesus. Amém e amém.